Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com grande alegria que iniciamos mais uma aula no nosso minicurso História da Filosofia e hoje temos como grande objetivo tratar do pensamento de Tomás de Aquino, ou para os católicos e como ficou conhecido na história, Santo Tomás de Aquino. Ele nasce na Itália, é membro de uma família de alta classe, então o seu nascimento é na data de 1225, na cidade de Aquino. Daí podemos compreender a origem do seu nome. Então, Tomás de Aquino se refere à sua origem, que é a cidade de Aquino. Ele inicia seus estudos na Universidade de Nápoles, ingressando em 1243 na Ordem dos Dominicanos. Na mesma data, ele passa a estudar em Paris, onde, sob a influência do aristotelismo, avançam os estudos sobre a ciência da natureza e da teologia. Então nós vamos ter o aristotelismo aqui chegando, principalmente dos árabes, das traduções que os árabes fizeram. Alexandre Magno está organizando aqui, como nós pudemos compreender lá no início, uma nova retomada do aristotelismo. Então agora a filosofia de uma natureza, explicar o movimento dos corpos ganha grande ênfase e o Tomás se vê envolto nesse contexto de chegada do aristotelismo, as ciências da natureza voltando a ganhar ênfase e uma explicação racional do mundo. O Tomás ele continua seus estudos na Universidade de Colônia, na Alemanha, e em 1259, como professor na Universidade de Paris, recebe o título de doutor em teologia. Após isso, ele leciona em várias cidades, até falecer em 1274 em um convento em Fossa Nova. Então, nós podemos observar aqui de início que a vida do Tomás de Aquino ela foi dedicada ao ensino. Ele viveu praticamente toda a sua vida estudando, se dedicando à universidade e ao catolicismo, que era a religião que ele aderiu, se tornando um padre ali da igreja. A maioria dos escritos, então, de São Tomás serão comentários a livros da Bíblia, dos padres, santos padres aqui, no caso da patrística, os primeiros padres que estão tentando organizar qual que vai ser a base do catolicismo, e a filosofia de Aristóteles, que ganha grande ênfase nesse período. Existem, além desses comentários que eu citei anteriormente, breves escritos que o Tomás vai tratar de outros temas filosóficos. Aqui vão se destacar o ente e a essência e questões discutidas sobre a verdade. Por último, o Tomás também vai nos apresentar grandes obras que vão ser as Sumas. A primeira delas, a Suma contra os Gentios, é um manual de teologia destinado a converter os muçulmanos. Já a segunda, a Tuma Teológica, ela sistematiza o pensamento tomista. Nela, o filósofo coloca as questões e as respostas de outros pensadores e, a partir dessa discussão, qual a perspectiva ele defende. Nós vamos observar aqui na filosofia medieval as disputatios, que seriam as disputas pela melhor resposta de acordo com as questões. E na Suma Teológica, o Tomás vai fazer questão de colocar a questão em todas as reflexões de alguns pensadores do seu tempo possível e qual que é que ele adota, qual que é que ele concorda e qual que ele discorda, tá certo? Então, pessoal, compreendemos um pouquinho aqui do contexto e da biografia do Santo Tomás e para a gente passar para o pensamento dele, vamos falar só de mais duas coisas muito interessantes, que são histórias peculiares. Então vamos a essas histórias que contam aqui sobre os filósofos. No caso de Santo Tomás de Aquino, a gente tem duas. A primeira delas, conta-se que certa vez quiseram provar a santidade de São Tomás. Para isso, trancaram ele num quarto com uma prostituta, dizendo que ele deveria ficar ali, só que depois que ele finalizasse o que ele tinha para fazer, ele seria liberado. Porém, dizem que o futuro santo começou a rezar para expulsar a tentação, até que a porta se abrisse. Então todo mundo falou, esse realmente é santo, venceu a tentação carnal. E outro fato muito interessante, conta-se que em 1273, próximo da sua morte, Tomás teve uma visão mística. E depois disso, afirmou que tudo que ele fazia era ninharia. Nunca mais escreveu. Então, alguns dizem que foi um derrame, mas por muitos também foi esse contato místico, esse contato com o todo, com o divino, com o sobrenatural. Depois disso, Tomás diz que a obra dele era mera ninharia, que não valia de nada, nada superava esse encontro místico que ele teve. Vamos então ao pensamento de São Tomás de Aquino. E o primeiro ponto que iremos tratar é sobre a fé e a razão. Será que fé e razão, que é a grande questão aqui do período medieval, no caso de São Tomás de Aquino, elas andam lado a lado ou se separam? No caso de Tomás, a filosofia deve servir à fé. Tanto a razão quanto a fé têm os seus campos do conhecimento. Esses limites devem ser
respeitados. A razão deve focar naquilo que é permitido o acesso do intelecto. A fé, por sua vez, se ocupa dos mistérios divinos. Então, a razão é para tentar lidar com os problemas do intelecto. Já a fé, ela lida com a questão do divino, com os mistérios divinos. Então, as duas podem andar lado a lado, porém a fé é superior porque ela lida com os mistérios que a razão não tem acesso. Todavia, em certos momentos, ambas podem trabalhar juntas. A razão, então, ela conhece a existência de Deus. A razão demonstra e a fé revela. Não há contradição. De modo diferente, cada uma expressa uma única verdade. Então, se cada uma se ocupar do seu território, pode haver um diálogo bacana, mas temos que entender que cada uma parte de um ponto, cada um parte de uma ideia, e essas ideias, esses campos, esses limites devem ser respeitados, tá certo? Então, a gente viu que a fé para Tomás de Aquino, a razão é submissa à fé para São Tomás de Aquino, porém, se a gente trabalhar com cada uma ali no seu campo, a gente consegue um diálogo comum entre ambas. E agora a gente vai compreender como que o Tomás ele tenta defender a prova da existência de Deus. E tudo isso começa com uma recusa à defesa de Santo Anselmo sobre a existência de Deus. Pois ao ver de Tomás, perfeição não necessariamente implica existência. Lembram-se da nossa aula anterior, que não viu, corre lá, de Santo Anselmo. O Santo Anselmo ele constrói um argumento ontológico que é o de que deve existir uma coisa que é a maior de todas que existem. A nossa mente consegue pensar isso, e esse conceito que abrange tudo é Deus. Logo, se Deus é um ser perfeito, uma das características da perfeição é ser, é existir, logo Deus existe. Para o Tomás de Aquino, essa ideia deve ser refutada, pois, para ele, não necessariamente perfeição indica existência. Então, essa é a crítica que ele dirige aqui a Santo Anselmo. Porém, ele vai construir a sua própria explicação para tentar justificar essa questão. Então, ele diz: o início da compreensão se dá pelo mundo sensível. Nele percebemos a existência do movimento. Porém, nada se move por si. Deve haver uma causa do movimento. E, caso não queira se estender a causas infinitas, que não explicariam o movimento presente, deve-se admitir uma causa primeira, imóvel. Esta é Deus. Então, olha como é que ele está pegando lá o pensamento de Aristóteles, incorporando as suas crenças, os seus preceitos e até uma abordagem racional, lógica a ele. Então, tem que haver uma origem, aquilo de onde que tudo vem, o princípio, e esse princípio tem de ser Deus, porque Deus, como a gente vai ver, ele é causa e essência de si mesmo. Todo o restante é uma criatura que é causada por algo. Eu, ser humano, sou uma criatura que é causada, logo eu não sou por mim. Eu estou sendo no tempo. Logo, essa causa primeira que antevém a mim, antevém meus antepassados, antevém tudo que existe, ela deve ser o quê? A sua causa primeira, a sua própria essência. Então, o ser é causa ou efeito do outro ser. As coisas que existem e perecem são uma possibilidade contingente. Logo, a sua existência depende de uma causa necessária, aquela que tem a sua causa como essência. Essa causa primeira só pode ser Deus. Então, Tomás de Aquino, o primeiro argumento dele aqui para defender a existência de Deus é que necessariamente deve haver uma causa primeira, que é a origem de todas as causas, de todo mundo existente. Essa causa deve ser a sua própria essência, logo, ela é Deus. Além disso, o Tomás vai dizer o seguinte: a existência do ser se dá por hierarquias, e para que nós possamos diferenciar os graus de ser, é necessário o ser perfeito, Deus. Disso segue-se uma ordem na qual todos os seres têm uma finalidade natural e inconsciente. Para que isso ocorra, deve haver uma inteligência que conheça e organize o mundo de acordo com a sua teleologia. Então, há uma ordem de seres, e nós podemos compreender isso porque a gente pode comparar os graus de acordo com a perfeição, e a perfeição advém de Deus. E tudo tem uma finalidade que seja inconsciente, ou seja, uma teleologia. Tudo tende a um fim, tudo tem uma finalidade de ser no mundo. Então, em síntese, as 5 provas da existência de Deus, Tomás de Aquino vai ter um livro com esse nome, serão: Deus é o primeiro motor imóvel do universo, em movimento e causa eficiente desse universo. Então, Deus é a origem, é o princípio de tudo, ele é causa de si, tá certo? E ele que permite que o movimento ocorra no universo. Ele é um ser necessário por oposição às contingências do mundo, então é necessária a sua existência, ele não pode ser ou não ser, ele é.
ser absoluto em relação às coisas que apresentam apenas graus de perfeição. Então, tudo tem um grau de perfeição, ele é um ser absoluto, a sua perfeição não tem limite, ela é eterna. E ordenador e fim supremo do universo. Então, a ordem que existe no mundo advém de Deus e ele é a finalidade, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega da existência. Então, essas são as 5 provas da existência de Deus, que Tomás pega aqui muito junto ao pensamento aristotélico para incorporar a sua visão sobre o mundo. E aí, vocês concordam? Esse argumento supera o de Santo Anselmo? Acho que isso fica para a gente pensar, que é bem interessante. Mas antes disso, vamos compreender o restante do pensamento de São Tomás. O São Tomás vai tratar também sobre o ser humano e a liberdade. Na sua visão, o homem detém razão. Por meio dos sentidos, a gente abstrai a essência dos seres. Então, ali pelos nossos sentidos, a gente compreende que as coisas são formadas por matéria, por uma forma, por uma eficiência, que é o que gerou, e a finalidade, são as 4 causas aristotélicas. Então, o homem começa pelos sentidos até chegar no intelecto para compreender o mundo ao seu redor. Então, diretamente ligado aqui com a teoria aristotélica, pessoal. Cada ser humano possui seu intelecto, que constitui a sua alma. A individualidade traz a liberdade. Então, se cada ser humano tem o seu intelecto, cada ser humano pode conhecer o mundo, cada ser humano é dotado de intelecto, logo possui liberdade. Diante disso, desse modo, o homem é o único responsável pelo pecado, pois toda a criação de Deus é perfeita. Ou seja, então uma defesa muito parecida com Santo Agostinho aqui, o pecado ele vai provir do livre-arbítrio, porque toda a criação tem um grau de perfeição, o homem, por ter liberdade, pode escolher entre o bem maior e o bem menor, o menos perfeito, e escolhendo disso, o pecado se instaura no mundo. Por fim, vale ressaltar que o São Tomás vai defender as doutrinas da Igreja Católica cristã frente às demais e sempre tentando dialogar ali com Aristóteles e campos filosóficos que não contradizem a religião cristã católica do período, pessoal. Vale dar ênfase que, ora, ele vai falar que Aristóteles pode ter se equivocado, pensado alguma coisa errada, mas o seu método continua correto. E das suas obras, são as principais que eu falei aqui para vocês que vão se destacar, vão ser esses escritos comentando fragmentos da Bíblia, ideias de outros padres. Além disso, as suas sumas, principalmente a Suma Teológica, onde ele tenta sistematizar todo o seu pensamento, trazendo as grandes questões ali do período medieval e qual que é a abordagem que ele tem delas. Lá no século XVIII, a filosofia do São Tomás de Aquino vai se tornar a filosofia do próprio catolicismo. Então, o Papa Leão, esqueci o número dele agora, ele vai declarar a filosofia de São Tomás de Aquino como sendo aquela que deve ser seguida por toda a Igreja Católica. Então, pessoal, em resumo, hoje nós compreendemos aqui a filosofia de São Tomás de Aquino, podemos compreender que ele viveu uma vida dedicada aos estudos, passando por várias universidades. Ele se dedicou a trabalhar por excelência as questões aqui do período medieval, sobretudo a questão da fé e da razão, na qual, para ele, a razão ela submissa à fé, porque a fé leva aos mistérios divinos que a razão não consegue compreender. Todavia, elas podem andar de mão dadas quando cada uma cumpre o que é do seu campo de pensamento. Compreendemos as 5 provas da existência de Deus para São Tomás de Aquino, que é a questão de Deus como o primeiro motor imóvel do universo e causa eficiente do universo. Então, ele é a origem de todas as causas e ele causa um movimento, ele cria os seres no universo. É um ser necessário, logo, não há contingência em Deus. Ele é um ser absoluto em relação às coisas que apresentam apenas graus de perfeição. Ele é o ordenador e fim supremo do universo. Compreendemos que também para o São Tomás o pecado provém do livre-arbítrio, porque o homem dotado de intelecto, o intelecto traz a possibilidade da liberdade, e ele vai defender a doutrina cristã frente aos contrariadores dela, o que eles vão chamar de pagãos ou outros formatos de filosofia que são contra esse regime, essa defesa. Espero que a aula de hoje tenha ficado compreensível e vamos ficar pensando aqui, sobretudo nessas provas da existência de Deus, de Tomás de Aquino. Será que elas são refutáveis? Será que elas servem para a gente hoje explicar o nosso mundo? A gente vê esse diálogo muito grande entre filosofia e razão, mas cada uma com seu campo. Então, qual que é o limite da fé e da razão? Será que a fé por si só pode nos levar a uma verdade também? Então, são questões bem interessantes. Dúvidas, comentários, fico à disposição. Abaixo segue um resumo com tudo que eu falei. Obrigado pela atenção, nos encontramos na próxima aula.